mudou, continuou o mesmo, aliás, piora a cada dia. Opinião do nosso telespectador, o Edson Trajano. Bom dia, eu fico triste com essa pesquisa da popularidade do Bolsonaro. Prova que o nosso povo só pensa em dinheiro. São opiniões dos nossos telespectadores a respeito dessa melhoria de popularidade do presidente, que, aliás, já era aguardada, né? Quando iniciou-se o pagamento do auxílio emergencial, já se vislumbrava essa possibilidade de um aumento da popularidade dele. Mas é a opinião da maioria das pessoas, né? A gente tem que aguardar realmente os acontecimentos para ver. E mostra também um pouco que a população não está nem um pouco preocupada com a política ambiental, ou não faz críticas à política econômica, alta de preços, nada disso impacta na popularidade do presidente. É realmente uma pesquisa muito interessante de ser lida e de ser analisada. Muito bem, a gente vai conversar agora com a professora doutora Marilu Alves de Oliveira, que é da Universidade Estadual do Piauí, lá do campus de Oeiras. Ela é historiadora e também uma estudiosa de anticomunismo brasileiro, que é o tema de uma palestra que ela estava ministrando quando ela e os demais alunos, né, foram desrespeitados com uma ação criminosa de hackers que invadiram a palestra e acabaram por ofendendo as pessoas que ali estavam e também publicando assuntos, fotos pornográficas e tudo mais. Mas isso também mostra esses xingamentos, esses palavrões, e é isso que a gente queria conversar com a professora doutora, que a gente vive um nível de intolerância muito grande hoje. Ali se tratava de uma aula, se compartilhando conhecimento. Ali não era uma ação, ali não era uma manifestação nas ruas. Ali impactaria a vida daquelas pessoas que estavam naquele momento participando, se interessaram pelo assunto. É impossível estudar história sem falar de comunismo, de capitalismo, de socialismo, é impossível. Não existe uma outra alternativa a não ser tratar de todas essas questões. Mas a gente vai falar sobre esse assunto porque é muito preocupante isso. A gente pensa, e quando eu li essa notícia, eu fiquei muito chocada, porque eu imaginei que esse tipo de coisa não acontecia aqui no Brasil. E olha só, aconteceu em Oeiras. Então, está muito mais perto do que a gente imagina. O nível de intolerância é grande, não é, professora? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Eu queria agradecer o espaço para estar falando desse acontecimento. Só fazendo uma ressalva, eu sou professora da Universidade Federal do Piauí. Desculpa, tá e fui convidada para dar palestra, para dar palestra nesse ciclo de palestras pelos professores da Universidade Estadual em Oeiras. Ok. Então, eu já venho desenvolvendo esses trabalhos sobre o anticomunismo desde 2005, desde 2004, na verdade. Em 2005 eu escrevi uma monografia que resultou no meu livro, foi publicado em 2007 pela Fundação Cultural Museu Chaves. Então é um tema que é importante e relevante para o conhecimento histórico, como você bem mesmo apontou. São assuntos que perpassam a nossa cultura política. E essa invasão e esse ataque só demonstra como o assunto é atual, né? Não é verdade? Porque já havia acontecido outros episódios de intolerância com relação a... Eu não considero isso um ataque pessoal, né? Não é contra Marilu, é contra a construção do conhecimento, a produção acadêmica, a produção intelectual. É uma forma de cercear conhecimento e propagação de conhecimento. É muito triste a gente estar vivenciando tudo isso, né, onde uma palestra, né, uma forma de propagar, era um curso, um ciclo de palestras que visa exatamente atingir um público maior, o público da universidade, exatamente a crítica, muitas vezes, que nós que produzimos conhecimento dentro da academia recebemos, a crítica de que nós só produzimos para a academia. E quando existe essa possibilidade de expansão do conhecimento que nós produzimos, ocorre esse tipo de episódio que realmente é muito lamentável.
Sim, é verdade. E essa temática que retorna e fortalece essa divisão do Brasil, o comunismo é hoje o inimigo número um do presidente da República e acaba trazendo isso para milhões de brasileiros que sequer têm uma compreensão do que realmente é isso. Aliás, quando se fala em comunismo, na maioria das vezes está se falando de algo imaginário, que sequer existiu no Brasil, né? Exatamente. Todas existem, dentro da produção historiográfica, consta que existem três grandes ondas anticomunistas, né, ao longo do século XX, né? Essa seria uma quarta onda. Essas três ondas, duas delas foram importantes para a fomentação de golpes, né, em 37, com o golpe do Estado Novo, com a implementação do Estado Novo, e em 64, com o golpe que deu origem à ditadura militar. Então, é parte dessa nossa cultura política, né? O comunismo no Brasil nunca teve a força que os anticomunistas sempre propagaram, né? É uma luta realmente, em muitos termos, imaginária. Quer dizer, é uma luta que constrói o inimigo, um inimigo que parece ser profundamente forte, entranhado na sociedade, como se ele estivesse à espreita de um golpe, e que serviu para justificar, na verdade, golpes, né? E aí nós estamos passando pelo que seria uma quarta onda anticomunista, agora fomentada mais uma vez pelas pessoas que estão no poder, né? É a ideia de que nós vamos rebater determinadas políticas culturais, porque os comunistas, ou um tal de marxismo cultural, que eles não explicam esse conceito de marxismo cultural, está entranhado em todas as esferas. Os pesquisadores que estudam temáticas relativas a isso são automaticamente confundidos com comunistas, recebem a pecha de comunista exatamente para que seu trabalho seja desqualificado, como acontece no meu caso, né? Inclusive livros que existiam na Biblioteca Federal, eles foram usados com xingamentos. Percebi isso uma vez quando estive na biblioteca, né? E conversei com a bibliotecária, pedi inclusive a substituição do livro, né? Porque existiam enfim, não é a primeira vez que eu fui passar por isso, né? A política no Brasil, ela está se tornando um tema extremamente problemático de ser discutido enquanto tema acadêmico, porque existe uma tentativa com características fascistas de que esses temas não sejam colocados em evidência, que não sejam comentados, que não sejam debatidos. Isso é muito perigoso, porque no âmbito acadêmico e também numa democracia, não deve haver tabus, todos os temas têm que ser debatidos, discutidos publicamente, porque são de interesse público, não existe tabu no campo do conhecimento, nem dentro de uma democracia. Claro, sim, é verdade. Professora, nessa sua trajetória de estudar o anticomunismo brasileiro, o que a senhora acha que justificaria essa onda de anticomunismo agora? E como e quem é esse público, né? Digamos assim, quem é esse anticomunista do Brasil? Porque se a gente for imaginar um pouco assim, pegar um pouco o fio da história, teoricamente a gente imaginaria que o anticomunista seria aquela pessoa que perde benefícios, que perderia dinheiro, ou perderia terras, ou perderia bens, ou não poderia mais explorar outros trabalhadores. Mas o que me parece é que são exatamente trabalhadores. São pessoas, não são pessoas de uma classe mais abastada, são pessoas mais pobres, menos escolarizadas. Eu não sei se corresponde a isso, né? Por isso que eu estou lhe perguntando para onde seus estudos estão lhe conduzindo na identificação desse perfil do brasileiro anticomunista. Existe um estudo da professora Rosana Pinheiro Machado, em que ela aponta uma guinada, e aí geralmente um dos aspectos que deve ser ressaltado é que não existe anticomunismo unicamente de direita, existe também anticomunismo de esquerda. Mas no caso específico do Brasil, geralmente o anticomunismo é um anticomunismo de direita. Então, segundo a professora Rosana Pinheiro Machado, ela diz que existe uma guinada, principalmente entre jovens, homens,
né, à direita, eles têm posicionamentos da direita, e eles compactuam muito com o discurso que vem sendo construído pelo presidente, né, em torno de uma ameaça comunista. E essa ameaça comunista, muitas vezes, ela se configura também como um antipetismo. Isso não sou eu que digo, tem um professor que é pesquisador do anticomunismo no Brasil, chamado Rodrigo Matsumoto, em que ele tem artigos e livros publicados em torno do que seria essa quarta onda, e ele fala dessa associação da direita com o anticomunismo, e dessa juventude, né, são muito jovens, inclusive o ataque, essa invasão que foi feita à palestra, ela era de jovens, de meninos, de jovens adultos, de adolescentes, e que se empoderam desse discurso que muitas vezes é produzido nos altos escalões da política nacional, né, principalmente pelo presidente, dessa ameaça iminente, e é um discurso que infelizmente não é no sentido de produzir uma ideia contrária ou de rebater o que seriam propostas comunistas, caso elas realmente tivessem uma maior relevância e ressonância social. Então, muitas vezes, essa ideia do anticomunismo está associada ao governo petista. É como se os governos petistas estivessem com a iminência de preparar o que seria um golpe comunista, muitas vezes, e também com a ideia de que as políticas públicas que são construídas para diminuir as desigualdades sociais, elas serão políticas visando exatamente um processo de comunização do país, enfim. São ideias que são difundidas entre muitos desses jovens, mas não só jovens, né, também sujeitos ligados a algumas instituições mais tradicionais, né, algumas pessoas que são saudosistas, por exemplo, da ditadura militar, que negam, por exemplo, a tortura, enfim, negacionistas, sujeitos que nós podemos identificar ligados a algumas instituições mais conservadoras também na sociedade. Muito bem. Daí a importância do conhecimento, exatamente para esclarecer que as coisas não se deram dessa forma, que não se dão, e os governos petistas estão muito, mas muito longe mesmo de serem comunistas. A distância anos-luz. Professora, o que a universidade fez em relação ao episódio? E a senhora falou sobre esses livros, a internet ela deu um problema também, aí na hora que você estava falando, mas pelo que a gente pôde entender, os livros estão sendo vandalizados, né? Os livros da biblioteca, que são essa bibliografia que tratam do comunismo e de outras temáticas que seriam mais temáticas ligadas ao comunismo também. Foi tomada assim alguma providência? É importante discutir isso dentro da instituição, assim, de que forma é que se está se tentando encontrar uma saída para isso? Bem, no campo institucional, no caso específico da vandalização ao meu livro, foi uma tentativa de resolver nas instâncias mais imediatas, né? Uhum. Então, houve uma substituição direta do exemplar. Com relação ao episódio que aconteceu na quarta-feira, né, eu contei com o apoio do meu departamento, os professores se solidarizaram a situação. Ainda não tem nenhum tipo de nota com relação à instância superior. Mas a UESP, que era a promovedora do evento, né, ela foi de pronto e de imediato, né, lançou nota de repúdio e incentivou os professores da instituição a buscar, né, fazer a denúncia na Delegacia de Crimes Virtuais, que é o que os professores vão fazer ainda. Na verdade, aconteceu ontem outro episódio também com professores de Floriano. Eles estavam num evento, um colega meu da Universidade Federal do Piauí, do campo de Picos, professor Rafael Ricarte, estava promovendo um evento sobre as comunidades indígenas. Ele é um estudioso do século XVIII, veja só, não é um assunto, 18 e 19 não é um assunto recente, e no meio dessa palestra houve outro ataque. Nossa. Porque exatamente essas temáticas ligadas às minorias, né, os indígenas, o movimento feminista, as mulheres,
LGBT, todos também são colocados no mesmo pacote, como comunistas, comunizantes, esquerdopatas, enfim, são termos utilizados. E houve também invasão desse link, dessa palestra em Floriano, com as mesmas estratégias, inclusive o mesmo vídeo pornográfico que foi postado na invasão da palestra de Oeiras, foi postado nessa. Então a gente começa a perceber que é um grupo organizado, Sim, talvez sim. seja o mesmo grupo, né? Porque o vídeo, as expressões, saudações ao presidente, enfim, é a mesma estratégia utilizada pelo mesmo grupo, né? E no final no caso da palestra de Oeiras, né? Eles comemoram o fato da queda da fala, né? E que conseguiram mais uma vez. Então, é um grupo que orquestra, né? É uma forma. E aí a gente realmente precisa desse apoio institucional, que é a pergunta que você fez, né? Das instituições, porque são trabalhos sérios, né? Claro. O professor Rafael Ricardo é um professor que estudou fora do Brasil, em Portugal, tem uma tese muito importante sobre o século XVIII, né? Então, são temas de relevância. Eu estudo há 16 anos o anticomunismo, não é um estudo que se iniciou agora, não é por uma questão política, não é uma posição pessoal política, é um estudo sério, que conta com metodologia, fonte, foi publicado de forma ética. Então, a gente precisa desse apoio institucional de fato, né? É importante que as universidades, elas tentem proteger o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico produzido, né? É muito preocupante essa situação e a forma como esses sujeitos atacam professores, né? Colocam os professores como se fossem inimigos do Brasil, das instituições, como se nós estivéssemos fazendo um trabalho de degradação do país, e na verdade nós estamos produzindo conhecimento sobre o país, né? Então seria importante que as instituições elas se colocassem, né, ou colocassem publicamente, assim como fez a Universidade Estadual do Piauí com a nota de repúdio, né? Sim, Seria sim, importante importantíssimo. também. Aconteceu já mais de uma vez, como você relatou, você está falando para a gente não tinha essa informação ainda também de Floriano. Eu acho que é muito preocupante. A gente está falando de um ambiente de liberdade. Nós estamos num país que é um país que garante às suas instituições uma liberdade de expressão e uma possibilidade de difusão de conhecimento sem esses impedimentos. A gente vive um país miscigenado que quer ser um país de supremacistas. É difícil a gente compreender isso, né? Acho que a gente vai ter que recorrer aqui, no caso, mais à psiquiatria para tentar entender, porque essa dos indígenas agora é uma coisa ainda mais complicada ainda de compreender. Mas, olha, muito obrigada pela entrevista, só fazendo aquela retificação, a Marilu, ela é doutora em História Social pela Universidade Federal do Ceará e é professora do curso de História aqui da nossa UFP, a Universidade Federal do Piauí. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço imensamente, Cíntia, pelo espaço e a possibilidade de estar falando com você sobre esse acontecimento e colocando em evidência mais uma vez a importância que os estudos que nós produzimos na academia, eles têm que ter esse espaço para propagação fora dos muros da universidade. E essa entrevista, eu acho que é também uma forma de fazer isso, né? Muito obrigada. A gente é que agradece. Muito obrigada.